vem com a definição de quem nós somos. A graça de Deus não é um fenômeno doutrinário industrial. Me faz um mal. Há muitas décadas que me faz um mal enorme. Toda vez que eu ouço alguém, no meio especialmente histórico, mais acadêmico, quando o cara vem, eles não sabem tratar nada como a coisa é em si. Então, a graça, você vai conversar com eles, você os ouve falar sobre a doutrina da graça. Você começa a falar sobre como Deus é livre, você está descrevendo a natureza de Deus e eles vêm com uma conversa sobre a doutrina da soberania de Deus. Você fala desse amor presciente que transcende espaço e tempo, para cujo amor passado, presente e futuro não existem, porque isso só existe para criaturas presas ao espaço-tempo, na linearidade do espaço-tempo, mas para Deus, que está fora do condicionamento espaço-temporal, espaço-tempo são em Deus, mas Deus não está preso ao espaço-tempo. Predestinação é uma conversa absolutamente furada. O que é próprio é falar dessa liberdade do amor de Deus sem acepção de pessoas. Mas você começa a conversar com um acadêmico reformado, ele logo vai dizer, o irmão está se referindo à doutrina da predestinação e dos eleitos. Eu digo, não, cara. Sinceramente não. Eu acho que isso aí é quase um crime, você reduzir Deus ao tamanho da nossa incapacidade de enxergar uma existência na qual o passado, presente e futuro não tenham nenhuma relevância. Onde o futuro já foi, o passado será e o presente já foi e será e está sendo. Isso não cabe na cabecinha teológica de vocês. Um professor de mecânica quântica entende isso muito bem, mas os teólogos não. Então, é meio cansativo para mim ter que lidar com esses apelidos doutrinários a coisas que são tão límpidas, singelas, ricas de graça. Porque pela graça, essa disposição unilateral e imerecida que Deus nos concede, que nos foi doada, porque graça é doação, é redundantemente doação, digo a cada um dentre vós, porque ela se costumiza. Ela se torna individual para cada pessoa. Ela tem um tamanho, ela tem a medida de cada um de nós. Nenhum de nós tem que ser referência de qualquer dom, de qualquer manifestação da graça para o outro. A graça é particularizada, singularizada, customizada, pessoalizada. E ela ganha meu nome próprio. Não o meu nome Caio, mas o nome espiritual que eu tenho, que só o meu Pai que está nos céus conhece. É o que Jesus diz no Apocalipse. Que aquele que perseverar e se tornar um vencedor da perseverança, atravessando a existência humana, dentre as coisas que receberá como graça de galardão, alguns receberão, lá diz, uma pedrinha branca, uma pedrinha branquinha, como essa pedrinha aqui, ó, de cristal, uma pedrinha branca, e bem branquinha. E é dada a cada um de nós, o texto do Apocalipse diz, com um novo nome inscrito, o qual ninguém conhece, nem teu pai, nem tua mãe, nem os anjos, nem ninguém, exceto aquele que o recebe. Só você vai saber o nome pelo qual o Pai te conhece, te chama e te designa.
Não é nenhum nome conhecido, é o nome do teu ser. É o nome da tua individuação mais profunda e absoluta. É o que caracteriza a minha existência hoje e sempre. Nessa relação pessoal de Deus comigo. Nessa graça concedida a cada um dentre nós, de acordo com essa graça e por causa dessa graça e porque ela é de graça e é redundantemente bondade de Deus, e ela é customizada, ela não é industrializada, ela não pode ser impingida, imposta, determinada sobre ninguém. Não existe uma régua para regulá-la. Não existe um padrão para padronizá-la. Ela é livre na sua autodeterminação de ser o melhor dom de Deus para quem eu sou. Para aquilo que em potencial está plantado em mim para ser desenvolvido. Então Paulo diz, por causa dessa graça redundantemente graciosa e absolutamente customizada e particularizada, faz de cada um de nós um indivíduo em estado de absoluta singularidade, é que eu peço a vocês que ninguém, nenhum de vocês, preste atenção. Preste atenção. Paulo diz, eu peço que nenhum de vocês pense de si mesmo além do que convém. Porque estultícia, pecaminosa e soberba. Para eu pensar de mim além do que convém, é porque eu vou estar me comparando com o outro, fazendo comparações, vendo quem é maior, se é este ou é aquele. Ou onde é que tem um furo? Ah, nessa tem, nessa não tem. Não! Cada um é absolutamente singular e único. Então, cada um de vós, Paulo diz, recebe de mim esse apelo para que não pense de si mesmo além do que convém. Tanto quanto não pense a quem do que convém. Pensar além é uma arrogância comparativa que vai produzir inveja, ciúme, disputa, guerras, competições, trapaças. Tudo que de mal pode vir a mim vem da comparação. Quando eu acolho a graça da minha individuação, da bondade customizada de Deus em relação à minha vida e à minha singularidade absoluta, eu não me comparo com mais ninguém. E eu não quero ser ninguém. Não quero ter o dom de ninguém, não quero ter as oportunidades de ninguém, não quero ter a fama de ninguém, não quero ter o reconhecimento de ninguém, não quero ser parecido fisicamente com ninguém, não quero. Eu estou satisfeito, feliz, sendo quem eu sou, porque eu fui amado nessa singularidade irrepetível que eu manifesto diante de Deus, dos homens e de todos os seres, de todas as criaturas universais e multiversicas que nos observam, como Paulo diz, que principados e potestades nos observam. E aí, tem um mundo de coisas para falar a respeito disso, mas não é o caso. Não pense de si mesmo além do que convém. Seria arrogância que traria todo o espírito de destrutividade que as soberbas produzem na gente. Arruinam a cognição, a autocompreensão, o trabalho de Deus no coração, a pureza do ser, da alma.
entrou num estado de disputa, de inveja, de comparação, de competição, de eu quero ser maior do que ele ou do que ela, você está arruinado, arruinada diante de Deus e vai sofrer graves consequências de natureza psicológica, existencial, comportamental e de esfacelamento de caráter. Preste atenção, anote como palavra absoluta, porque eu não tenho o menor medo de absolutizar o que eu estou dizendo, porque é princípio do Evangelho. Então, nada além de mim e nada a quem. A quem produz ingratidão, amargura, autopiedade, que é o diabo em nós, autovitimização, autopiedade, todas essas autocomiserações destrutivas, alejantes, paralisantes, diminutivas, que arruinam os nossos potenciais. Portanto, não pense de si mesmo nem além, nem a quem. Paulo diz, antes, pense de si mesmo com moderação. Com moderação, pense com moderação. Tem uma versão que diz com uma boa autoimagem. Uma boa autoimagem ou uma moderação existencial e psicológica é fruto dessa consciência de que eu não quero ser além e nem me identifico com nada quem. Eu quero viver a plenitude do eu sou. Eu sou. Como Deus se apresentou a Moisés dizendo eu sou também feito à imagem e semelhança dele e carrego características e peculiaridades irrepetíveis como dons da graça dele em mim. Também não tente me imitar que você vai se dar muito mal. Milhares já tentaram fazer isso e eu vi o resultado psicológico que foi causado de frustração horrorosa na existência deles. Eu estou dizendo isso com meio século de observação e de experiência de ver gente tentando ficar parecida comigo. E eu também nunca fiz questão de ser como ninguém. E nunca tive a crise de pensar de mim menos do que aquilo que Deus me deu para ser. E o que Deus me deu para ser, eu não nasci sabendo. Eu fui aprendendo. Um dia depois do outro, eu fui entendendo a tessitura, a tricotagem da graça, me forjando, me fazendo, a tapeçaria do amor de Deus, as pinceladas, a arte divina, como Paulo também diz em Efésios, no capítulo 2, no verso 10, quando diz, pois nós somos criação dele, feitura, escultura dele, obra de arte dele, criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras, as quais ele, o Pai, nos concedeu de antemão, para que andássemos nelas. Então, nem além, nem a quem. Ao contrário, pense de si mesmo com moderação. Nada além do que convém, nem aquém do que convém, mas com uma boa autoimagem que se desenvolve quando eu amo o próximo como a mim mesmo. Ninguém desenvolve uma boa autoimagem sem amar o próximo. E amando o próximo, não tem que amar o próximo mais do que a si mesmo. Se eu começar a amar o próximo como eu me amo, é um bom começo, melhor começo e é o único razoável começo para o desenvolvimento de uma boa autoimagem, que não quer ir além de si, nem busca ficar aquém de si por nenhum pretexto de falsa humildade. Que se aceita com alegria e sabe que o que é hoje ainda está em estado de construção, de
escultura viva da graça de Deus trabalhando em mim todos os dias. Isso me dá moderação de autopercepção, de autocognição. Isso me dá uma boa autoimagem, sem a qual eu não consigo obedecer o Evangelho. Porque o Evangelho pressupõe, preste atenção, o Evangelho pressupõe a construção de uma boa autoimagem. Quando Jesus diz que eu devo desejar ao meu próximo e devo buscar para ele aquilo que eu quero que venha e aconteça de bom a mim, quando ele estabelece esse princípio, esse axioma essencial do Evangelho, que tem a ver exatamente, simplesmente e somente com isto. O que quereis que os outros vos façam? Fazei isto, vós, primeiro a eles. Tome essa iniciativa, mas para eu fazer esse bem a você, eu preciso ter esse bem plantado em mim. E para eu ter esse bem plantado em mim, eu preciso ter uma autoimagem saudável, sadia, que decorre de não querer ser além de quem eu sou e nem a quem. Ao contrário, que me coloca nesse estado de satisfação grata por ser quem eu sou, sabendo que eu ainda não me tornei o que eu posso me tornar. E se eu quiser, como Paulo diz escrevendo aos Filipenses, eu posso desenvolver a minha salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, para que eu atinja dia a dia a plenitude de mim mesmo, sem olhar para o lado, sem me comparar com ninguém, sem bater de ombro, sem beijinho no ombro, sem dizer, ai, passei, estou na frente, oh meu Deus, eu estou atrás, sem nada disso. Isso é o inferno quando você entra nela. É miséria existencial e psicológica total. Entenda isso para sempre. Não entre nessa. Então, pense antes com uma autoimagem boa. Ou seja, pense com moderação, segundo ou de acordo com a medida. Lembrem que ontem eu falei sobre a medida da fé. Que no dia de hoje eu falaria sobre a medida da fé, a proporção da fé, que o Senhor compartilha com cada um de nós. Segundo a medida da fé que Deus repartiu. Repartiu. Essa aqui é tua. Essa aqui é dele. Essa aqui é dela. Essa aqui é sua, meu filho. E ele vai dando a cada um. Cada um tem sua própria graça, totalmente customizada, e é Deus quem reparte individualmente com cada um de nós. Então, isto entendido, e é simples demais para você não compreender, só uma pessoa totalmente obtusa não compreende a simplicidade do que eu acabei de explicar, e que carrega uma importância essencial para o nosso desenvolvimento humano, para a nossa autocompreensão, para a dilatação dos nossos dons e, dentre tais dons, segundo a graça, a nossa fé, que é dom. A fé que você tem é um dom de Deus. Existem muitas manifestações de fé. Existe a fé natural, sem a qual a gente não levanta, nenhum ser humano levanta na face do planeta, nenhum dos 100 bilhões de seres humanos que já passaram pelo planeta Terra, numa contabilidade provável, se levantou para viver, sobreviver, agir, caçar, plantar, alimentar, cuidar, enfrentar dificuldades, criar telhados, cobrir de proteção, se não fosse a manifestação da fé natural. É o cara levantar, olhar para cima e dizer, hoje eu vou fazer um suco, jogar sementes,
vou regá-las e elas vão crescer. Isso é fé natural que a graça de Deus também compartilhou com todas as pessoas. Quem fica absolutamente vazio dessa fé natural, em geral, perde completamente qualquer razão para viver e não raramente entram em processos autodestrutivos, os mais variados, podendo culminar, inclusive, no suicídio. Mas tem muitas formas da gente ir se destruindo, se viciando, se adoecendo, quando essa consciência não está presente em nós. A gente adoece. Mas quando ela se estabelece em nós, ela é dada a cada um de nós no planeta inteiro, todo mundo, lá na Índia, pessoal que está fazendo alguma coisa, que está botando uma pedra em cima da outra para construir um muro, para fazer uma barragem, para conter um rio, está fazendo isso pela fé natural, crendo na possibilidade. Não existia, mas eles viram o invisível e foram realizá-lo. Como as pirâmides, como todas as obras presentes, passadas ou primitivas, que sobrevivem arqueologicamente como traços inesquecíveis da presença humana civilizatória no planeta. Cada uma dessas coisas foi feita porque gente creu que era possível, se levantou e fez. Inteligências se dedicaram a esse mistério. Essa é a fé natural. E existe aquela fé especial de graça, de dom, que vincula a gente a uma relação pessoalizada, customizada com Deus. E aí, a respeito disto, que Paulo diz, escrevendo aqui aos Romanos, que a fé não é de todos. Ele está falando de quê? Dessa fé que nos é dada como um dom da graça, que nos cria um vínculo de conexão, de confiança, de descanso e de certeza de que o universo não é um ambiente frio e gelado, onde eu estou sem saber o que aqui faço. Mas ele é em Deus, o meu Pai, que me ama. E que tanto o criou como criou todos os demais entes e existências e criou a mim. Eu sei que eu sou fruto desse desejo e desse amor. Essa consciência, quando me pervade, me atravessa, plantando em mim a certeza desse amor eterno, o nome disso é fé. E essa fé me é dada por uma graça divinamente aplicada à minha consciência. Aí você talvez perguntasse, isso só acontece com quem ouve o Evangelho falando de Jesus? E eu digo a você que para quem ouve o Evangelho, para quem ouve essa palavra de Deus, como Paulo diz aqui em Romanos 10, que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus, a fé, que é rema é a palavra usada lá, que é essa fé de ebuliência, essa fé que toma posse do momento, do átimo existencial da presença de Deus chocando-se em mim, emulando graça, magma que eu não conhecia no meu interior e que começa a eclodir de mim. Essa fé não é de todos, Paulo diz. É como também, quando ele menciona em 1 Coríntios, no capítulo 2, os dons variados, ele diz, a uns é dado fé. As mesmas pessoas que têm fé natural e que têm a fé especial do seu amor, da certeza do amor de Deus por eles,
a certeza da graça que cuida deles, recebem também, frequentemente, algumas delas, um terceiro nível, que é uma fé desse tipo que remove montanhas, que rasga o impossível, que penetra o impenetrável, que divisa o que ninguém divisa e que ousa o que ninguém tem coragem. No mínimo esses três níveis. Sem falar que da palavra fé decorre também a palavra fidelidade. Quando a verdadeira fé, a fé que chega em mim, como graça que me vincula à certeza do amor de Deus, ou que me é dada como confiança na possibilidade de que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, ela também produz em mim um fruto de fidelidade, de compromisso, de obediência, de prática do Evangelho nas minhas caminhadas da existência. Bom, isso posto como introdução parca, porém mais do que essencial, suficiente, todavia, para trazer uma introdução compreensiva para você, aí eu volto para Mateus 9, do verso 27 ao verso 31, e leio. Leio, o que nem sempre eu tenho feito aqui, leio. Quero que você fique prestando atenção. O verso 27 diz, Mateus 9, partindo Jesus dali aonde? Da casa de Jairo, que era ali mesmo. Era atrás da sinagoga, alguns centenas de metros depois da sinagoga. O cara era o chefe da sinagoga. Ele morava numa espécie de casa paroquial da sinagoga, construída para ele não ter trabalho de cuidar de tudo, todos os afazeres da sinagoga, que era tudo para a vida judaica no primeiro século, já desde, de fato, o desterro para a Babilônia e depois para o mundo persa, onde eles criaram a sinagoga para substituir o templo, que ela se transformou em tudo. Ela era escola de religião, escola de pensamento, escola de doutrinação rabínica, escola de ensino do hebraico, da língua que estivesse em adoção naquele período, escola de todos os níveis, para crianças, para jovens, para adultos, para idosos, para toda a comunidade. Então era muito trabalho que o Jairo tinha. Portanto, saindo da casa do chefe dessa congregação, dessa sinagoga, Jesus entrou na casa onde morava, que também não era muito distante dali, eram metros. Tudo em Israel é pequeno. É como na Holanda. É como em Amsterdã, que eu adoro e gosto tanto, porque é a maior vila do mundo. Você anda a pé a cidade quase toda, o tempo todo. E Cafarnaum era menor ainda. Aí Jesus volta para a casa onde ele estava residindo, em Cafarnaum. Chegando à casa onde ele estava ficando, vindo da casa do chefe da sinagoga, partindo dali, seguiram-no 2 cegos, clamando enquanto ele ia andando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Que é uma expressão para designar o Messias. Você sabia disso? Todo mundo devia saber, é simples. E você a vê repetida em várias ocasiões pelos angustiados, pelos miseráveis, pelos cegos, como a gente vê lá em Jericó por Bartimeu, filho de Timeu, como a gente vê por esses 2 cegos aqui, como a gente vê em outras narrativas. Sempre são os desesperados que chegam dizendo: tem misericórdia ou tem compaixão de mim, filho de Davi.
Isso carregava na mente popular a certeza de que esse Messias, filho de Davi, seria também o Messias da misericórdia, da graça, do amor, da inclusividade, da compaixão, do socorro. Tem compaixão de nós. E eu amo essa palavra compaixão porque ela vem e ela se origina naquilo que a gente poderia definir como uma crise de natureza intestinal, uma cólica intestina, uma crise nas vísceras, que quando ataca te obriga a buscar solução. E quando o indivíduo, na sua miséria, enxerga em alguém essa capacidade de se solidarizar, de se mobilizar, de compassividade visceral, que é o que eles enxergaram em Jesus, a esperança cresce na mesma hora. Quando uma pessoa vem e olha para Jesus e crê, olha a natureza da fé, e crê que nele existe amor de natureza visceral e que ele pode se compadecer e se solidarizar daquele que clama na sua dor, na sua miséria, na sua impotência, na sua necessidade, aí a gente chegou nesse lugar dessa ciência do milagre. Quando esses elementos começam a entrar em estado de convergência simultânea na vida de cada um de nós. Vieram clamando, tem compaixão de nós. Outra vez é plural, são dois. Outra vez é a demonstração de que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles, como solução para o clamor deles, para a oração deles. O Evangelho está cheio de demonstração desse fato o tempo todo. Tem compaixão de nós dois. Que tu te comovas, que as tuas vísceras se contorçam em agonia solidária em nosso favor. Isso só essa fé que nos é dada como um dom da graça é que pode produzir na nossa consciência. E esses indivíduos já tinham ouvido a palavra, ecoando, ouvindo a palavra. Não tinha palavra lida, escrita, tudo era falado. No Evangelho é tudo falado. Todo mundo que crê aqui, crê porque ouviu. Ouviu. A fé vem pelo ouvir. Ler já é um luxo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todo outro tipo de comunicação divina com a gente, que são múltiplas e variadas, mas tem a ver com a natureza do ouvir, não necessariamente e exclusivamente com o órgão auditivo, mas com o ouvir do ser mais íntimo, do coração, do acolhimento profundo. Que é o que acontece aqui com eles. Tem compaixão de nós. Não é só para mim, é para o meu colega também, é para nós dois. Como aqueles amigos que se juntaram para levar o companheiro paralítico e abriram o telhado da casa de Jesus. Vocês acompanharam uma semana essa narrativa e as histórias e as lições. Aqui outra vez a gente está diante de uma experiência plural desses dois pedindo a compaixão divina ao Messias, ao filho de Davi, que é, como eu disse, uma expressão messiânica. Tendo ele, Jesus, entrado em casa, naquela mesma casa que tinha sido destelhada pelos amigos do paralítico, que eventualmente pode ser a casa de Pedro, tanto faz, ou uma outra casa ali ao lado onde ele estava ficando, tendo ele entrado naquilo que ele chamou de home, chamou de minha casa, chamou de meu lar, durante aqueles 3 anos e meio,
é um período de bom convívio, entrando nesta casa, por mais que ele viajasse, rodasse, fosse a muitos lugares, era para ali o cantinho, para onde ele retornava, para onde ele retornou várias vezes. E tendo ele entrado, portanto, nesse lugar, aproximaram-se os dois cegos. Os caras foram ouvindo os passos. Não enxergavam nada, mas cego, deficiente visual, tem uma intuição auditiva e de percepções sensoriais evoluídas em outras dimensões extraordinárias. Eles andaram de acordo com o tropel do povo. Foram seguindo e clamando, porque em nenhum outro lugar naquela cidade havia uma concentração de gente andando na mesma direção. Portanto, eles, mesmo sem enxergarem nada, fizeram a leitura cenográfica, circunstancial e sensorial de Jesus conforme eles puderam, com os recursos que eles tinham disponibilizados para a compreensão deles próprios. Até que Jesus entrou na casa e eles foram juntos. Entrando em casa, aproximaram-se os cegos da casa, na casa, em Jesus, com Jesus. E disseram a Jesus, chegando e clamando, tem misericórdia de nós, já com a cara para dentro da porta. E Jesus lhes perguntou a ambos. Jesus reconheceu a entidade dupla que eles representavam, a fé dupla que eles carregavam, a comunhão que eles tinham, a solidariedade comunal que estava presente neles, a conjugalidade fraterna que os unia na miséria que lhes era comum até então na vida, como eles tinham se ajudado mutuamente e agora mutuamente buscavam a graça de uma cura para voltarem a ver. E Jesus lhes perguntou, credes que eu posso fazer isso? Isso é que é interessante. Porque eles não tinham falado nada ainda a Jesus. Eles simplesmente creram que Jesus sabia ler o óbvio. Preste atenção nisso. Eles simplesmente creram que Jesus sabia ler o óbvio, que é o que a maioria dos crentes não sabe, jamais. É por isso que as orações da maioria de vocês, me desculpem dizer assim, parece que são recados para Deus, alguns vêm até com endereço e CEP. Senhor, eu quero te pedir hoje às 6h15 da tarde, aqui no quarto da minha irmã, fulana de tal, que está doente da perna esquerda, com um problema na patela, ou nisso ou naquilo, ou nos nervos, ou no calcanho. Aí faz toda uma descrição na oração, e que mora aqui nesse bairro, onde quase não tem igreja, Senhor, por isso ela não pode nem frequentar a tua casa. Aí, por isso, eu desde novinho não aguentava a reunião de orações com muita gente. Porque tem gente tão solitária que vai para a reunião de oração para ficar dando recados para Deus e para 1.000 pessoas, 500 pessoas lá. Vão contando a história do meu marido, Senhor. Tu sabes, aquela minha filha que agora acabou de fazer 15 anos e quer uma festa extraordinária e nós não temos dinheiro, Senhor. Ah, quem dera alguém aqui nos ajudasse, ó Deus. Vocês sabem como funciona. Desculpem a expressão, essa quase palhaçada. Essa ignorância estúpida. Porque não acreditam que Deus sabe. Não acreditam que Deus vê. Não acredita que Jesus discerne. Eles eram cegos e bastava que cegos fossem.
Eles vão andando atrás de Jesus e clamando. É quase impossível 2 cegos irem juntos, clamando num caminho, atrás de alguém, saindo da casa de uma pessoa, onde Jesus acabara de ressuscitar uma adolescente, com uma multidão de pessoas à volta, que os dois não estejam, provavelmente, um segurando no braço do outro e cada um com uma vara, um cajado na mão para ir apalpando o chão, vendo o caminho. Então não precisa fazer declaração nenhuma mais. Tinha que levar o quê? Uma certidão médica de cegueira? Ou de quando foi, como foi que ela se instaurou, se instalou e apareceu nos dois? Não é preciso fazer nenhuma anamnese. Jesus sabe. E eles vêm sabendo que Jesus sabe. E preste atenção, o que eu estou dizendo aqui é de uma importância enorme. Simples, 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 porém essencial. Jesus sabe. Faz uma diferença total quando eu me aproximo de Deus sabendo que Ele é Deus e Ele sabe. Que Ele não precisa ser instruído por mim. Aliás, é uma queixa de Deus no Velho Testamento, especialmente, da quantidade de tentativas de informação que a religião ficava tentando trazer a ele, e ele grita dizendo: eu sei! Eu não sou como esses ídolos de vocês que têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, boca mas não falam, pernas mas não andam. Eu sou o Senhor, eu sei! Não me ofendam, eu sei. Então Jesus não perguntou nada. Ele sabia, era óbvio. E nem os cegos disseram: olha, o nosso problema é de cegueira, começou aos 15, e o outro ao meu aos 18. Fomos perdendo a vista. Não, o meu foi súbito. Nada disso. Ele sabe. Quando a gente aprende a viver com o Deus que sabe, a vida da gente muda. A idiotice da gente acaba. A estupidez vai dando lugar à sensatez, à sabedoria. A histeria vai dando lugar à pacificação. O histrionismo descritivo dá lugar ao silêncio calmo. Meu Pai Celeste sabe, como Jesus disse. Não andeis ansiosos, não repitam as orações de vocês, tudo que a gente já viu em Mateus 6, durante 2 meses. Não precisa informar a Deus, o vosso Pai Celeste sabe tudo o que necessitais. E esses homens aqui, sendo cegos, podem até ter ouvido o que Jesus falou no Sermão do Monte, mas de um modo ou de outro eles tinham intuído que o Pai Celeste sabe. E que o Filho de Davi sabe como o Pai Celeste sabe todas as coisas. Aí preste atenção, vou repetir. Isso pode parecer simples para você que gosta que alguém chega aqui dizendo: olha, abri aqui o texto grego, sabe que essa palavra, sabe, no grego significa isso, isso e aquilo. Aí você diz: tá bom, ficou sabendo que no grego significa isso, aquilo, mas e daí? Em que isso se aplica como poder transformador da sua existência? Da sua consciência? Se não tiver esse aplicativo, não prestou para nada. Mas muitos de vocês são totalmente distraídos por essas besteiras, por essas bobagens. Pois bem, quando você aprende isso aqui, essa simplicidade, a tua vida não fica simplista, mas ela se torna simples e profunda, sensata, sábia, calma e confiante. Sabe? A tal ponto que Jesus pergunta a eles não sobre a doença, mas sobre a natureza e a proporção da fé que lhes habitava. É exatamente o que Paulo diz em Romanos 12:3,
conforme eu introduzi para vocês. Jesus diz: credes que eu posso fazer isso? Eu posso. Vocês dois juntos, 2 ou 3 reunidos aqui em meu nome, na minha presença, creem que eu posso. Porque não adianta eu me reunir 2 ou 3 em nome de Jesus se eu não creio que Jesus pode. Como, desculpem eu dizer, a maioria faz, o pessoal ora por orar, se ajoelha por se ajoelhar, levanta a mão por levantar, porque querem que o gestual, a mímica, a cenografia religiosa seja alguma coisa que se transforme numa oração diante de Deus, porque eles próprios, no coração, nem sempre creem. Tem muita gente que pega o texto, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles, lê aquilo em voz alta e diz: agora é responsabilidade divina, nós somos 2 ou agora 3, vamos orar e Deus que se vire. Porque a gente já chantageou a Deus dizendo o que Jesus prometeu que faria. Mas não tem absolutamente nada a ver com fé, tem a ver com chantagem espiritual e religiosa. Jesus chega e se interpõe e pergunta: credes, vocês 2 ou 3 em meu nome, vós credes que eu posso? Você crê que Jesus pode? Aí vem aquele monte de outras coisas que eu encontro toda hora, dizendo: olha, eu creio em Deus, mas eu não creio que Jesus é Deus. Aí eu creio num Deus. Aí eles me descrevem deisticamente um Deus tão distante, que não ouve orações, que não faz milagres, que não intervém, que diz para a gente orar para que a nossa alegria seja completa, mas de fato, se você orar, a tua frustração será total. É praticamente assim que eles praticam o que com a boca professam de um modo e com a vida vivem de outro. Você sabe exatamente o que eu estou dizendo. Credes que eu posso? Está falando com Jesus, você tem que saber se Jesus pode ou não pode. É com Jesus mesmo que é o teu negócio? É a Ele que você está pedindo? Você quer compaixão, é misericórdia, é encontro com Ele, é graça com Ele, é luz da parte dEle? É um novo mundo, é uma nova visualização, é uma nova percepção, é um novo enxergamento, é uma saúde de cognição, de entendimento, de visão. Não só de vista, mas de visão. É isso? Credes que eu posso fazer isso por vocês? E eu pergunto isso a você, que eu espero não tenha vindo aqui apenas para ouvir uma descrição, uma dissertação do Novo Testamento, porque eu poderia fazê-la do ponto de vista da complexidade e da adição de termos, expressões gregas e culturais, das súmulas culturais, eu poderia fazê-la ficar infinitamente mais complexa, mas meu objetivo é que você entenda e pratique. O resto é distração. Meu objetivo é que você entenda e que você pratique, porque o resto é distração. Credes que eu posso fazer isso por vocês? E eles responderam: sim, Senhor. E quando eles dizem sim, Senhor, não é como alguém diria, tipo em inglês, tem um ser, yes, sir. Não. Ou como a gente diria em português, sim, seu Jesus. Não. Eles usam uma palavra que no grego é aplicada ao que há de mais potente do senhorio
divino sobre todas as coisas. Eles chamam o Senhor de Kyrios, ou Kyrios. Sim, meu Kyrios, que é o Senhor absoluto. Sim, eu creio. Nós cremos. Cremos do mesmo modo, cremos do mesmo jeito. Então, Jesus lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Faça-se-vos conforme a vossa fé. E eu vou parar aqui para continuar amanhã, pegando exatamente deste ponto. Credes que eu posso fazer isso a vocês? Faça-se conforme a vossa fé. Mas o que define tudo isso é o olhar dos cegos. O olhar dos cegos. Eu quero começar amanhã pelo olhar dos cegos que antes de enxergarem já tinham visto que Jesus era o Kyrios. Era o Senhor absoluto. Eles não estavam brincando de teologia, de chamar Jesus de filho de Davi. Eles concluem chamando-o de Senhor absoluto, de Kyrios. Meu Senhor absoluto. Esse olhar dos cegos precede a aquisição da visão e da vista que eles vieram a ter depois. Espero você aqui amanhã, para que a gente continue e eu vou falar sobre a medida da proporção da fé que Deus repartiu com cada um de nós. E como é que a gente faz para ela crescer e se desenvolver no nosso coração. Senhor, eu peço que o que eu disse aqui, com toda a pureza do meu ser, com toda a singeleza, com toda a liberdade, com toda a leveza, com toda a descomplicação, com toda a espontaneidade no Espírito Santo, tenha chegado ao coração de muita gente. E que muitos creiam pela palavra. E que seus corações fibrilem de alegria no Espírito Santo. E que eles tomem posse de uma nova proporção, de uma nova medida de fé para as suas vidas e para as práticas do Evangelho nas suas existências. É o que eu te peço por cada um, porque a tua fé é dada a cada um de maneira customizada. Em nome de Jesus, é o que eu te imploro customizadamente por cada um dos meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus.